Boa noite a todos. Boa noite, Boa Lu. noite. Boa Cara, Boa noite. noite. Boa noite. boa noite todo mundo, coisa boa. Boa noite a vocês, viu? Uma noite abençoada pra gente. Deixa eu colocar aqui meu material. Aqui. Muito bem. Aqui. Isso, tá? Vamos dar início então à nossa live de hoje, chamando a atenção, né? Que como a gente combinou, hoje é o dia de uma atividade que vai ser feita dentro da nossa sala de aula, que tem um valor de 300 pontos. E aí eu queria combinar com vocês o seguinte: essa atividade eu vou aplicá-la no segundo horário, né? Ou seja, depois do intervalo, tá? Porque assim a gente evita ali das pessoas que eventualmente chegam atrasadas, e aí fica mais fácil. Vocês começam a fazer, fazem a atividade com calma, terminou, estão liberados, tá? Quem termina antes, não fica aguardando o colega para a gente retomar, então fica mais fácil também nesse sentido. E sempre tem gente que demora mais tempo, e é uma atividade com tempo suficiente, né, para fazer nesse intervalo de tempo. Então, eu acho que é a maneira que a gente tem de fazer, né, de uma maneira mais tranquila, tá bom? Então, só para falar com vocês que vai ter essa atividade e a gente vai dar início depois do intervalo, tá bom? E aí, a gente agora vai dar continuidade ao nosso assunto. Vocês vão ver que nós vamos, a minha expectativa, inclusive, finalizar com vocês essa unidade 1, tá? Tem aqui coisas para a gente conversar, para a gente falar. Um videozinho que eu achei interessante também, que é bem ilustrativo do que a gente vai comentar daqui a pouco. E então, para a gente ter aí ao longo da nossa noite, tá bom? Da mesma forma, como sempre peço, participem, vamos conversar a respeito da matéria, tá? Que aí passa de uma maneira mais gostosa, mais interativa, tá bom? Então é isso. Bem, vamos aqui falar sobre as técnicas utilizadas para extração do DNA. Nossa, deixa eu pegar aqui meu pointer. Nós, não é só para a gente recordar, nós falamos inicialmente sobre a característica dos ácidos nucleicos, recordamos aspectos básicos, né? Falamos, inclusive, anteriormente do processo de eletroforese, que é um processo pelo qual a gente consegue, inclusive, né, identificar ali DNA, identificar estruturas proteicas, né? Que elas acabam podendo passar por um processo desse, e a gente identificar as estruturas de acordo com o peso molecular de cada uma, né? Bem, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as técnicas de extração e também vocês vão ver de replicação do DNA, que são outras técnicas igualmente importantes, né? E que estão, inclusive, sendo utilizadas, eu vou comentar com vocês isso agora, né? Nesse momento que estamos vivendo diante da pandemia, no processo de diagnóstico, né? Que é o RT-PCR, tá bom? Bem, então, só para vocês terem uma ideia do que nós vamos conversar aqui na noite de hoje. Bem, nós sabemos que existem várias técnicas de análise de DNA, né, que é fundamental. Hoje em dia, nós temos aí uma amplitude de situações pelas quais a gente consegue, diante da análise do DNA, fazer a identificação, quer seja no diagnóstico, quer seja no teste de paternidade, quer seja na identidade, né, ali de situações, inclusive que envolvem perícia. Então, isso é muito importante, né? E tem sido cada vez mais utilizado. Anteriormente, eram fatores, eram processos que ficavam mais exclusivos, que tinham um preço muito mais alto. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia e a aproximação, né, dessas técnicas,
a amplitude mesmo do uso delas facilita, né, e faz com que seja mais próximo aí de acesso às pessoas, né? E para que a gente, na verdade, tenha uma análise para que eu possa replicar o material, é importante que o DNA, né, ele literalmente possa ser isolado daquele material pelo qual ele esteja, né? Quer seja de células animais ou vegetais, quer seja um material que seja ali associado a vírus, a bactérias, ou seja, a micro-organismos de uma maneira geral. O importante é que a gente possa retirar esse material genético para que, de fato, né, ele possa ser analisado, tá? Então, vem aqui, em termos de imagem, só para ilustrar para a gente mesmo, afinal de contas, esse material genético, ele possa estar ali associado ao sangue, a tecido, né? Ou seja, de uma maneira geral, a todo o material biológico que ele possa ser extraído, né? Aqui no exemplo, a gente tem um tubo, né? Com sangue, e que a gente pode até perceber que esse material já foi centrifugado e a gente tem aqui a fração, né? Tem a parte do plasma e a parte das células do sangue, né? E é desse material que nós vamos ver que a gente consegue, e eu vou mostrar a vocês, tem processos que facilitam isso. Afinal de contas, né? Para extrair o DNA, para retirar o DNA daquele material biológico, é importante que existam técnicas que a gente consegue individualizar, que a gente consegue retirar este material genético o mais puro possível, né? Então é isso aqui que a gente coloquei para identificar para a gente. Essa aqui é um Eppendorf, né? Onde está identificando aqui seria um DNA mais puro. Bem, a questão é que existem etapas, né? Existem etapas para que a gente realmente possa extrair e purificar os ácidos nucleicos. A gente fala de uma maneira muito direta, obviamente, o DNA, né? Mas da mesma forma é RNA, né? Porque inclusive quando a gente fala de vírus, tem vírus que apresenta como material genético exclusivamente o RNA, né? Então existem existem etapas para que a gente possa extrair esse material, para que ele seja possível, né? Retirar de uma maneira mais exclusiva esse material genético em meio a tantos constituintes ali biológicos, né? E aí, a partir dessa identidade do material genético, muitas vezes nós temos ainda a necessidade de um outro passo, de uma outra tarefa, que seria realizar a amplificação, ou seja, aumentar a quantidade desse material genético, porque às vezes são situações em que esse material genético ele vem extraído de um material em pequena quantidade e que para facilitar a identificação, a correta, né, avaliação, depende muito do que quer, né, por que ele foi recolhido e da onde ele foi recolhido, a gente precisa de amplificar, ou seja, aumentar a quantidade desse material genético. E aí nós passaríamos por uma segunda fase, né, uma segunda etapa, que é a etapa de amplificação, tá? Que a gente vê que é pelo PCR, né? Que é literalmente reação em cadeia da polimerase, que é o que nós vamos ver, do qual a gente tem ali, de uma única molécula, a gente consegue vir a ter bilhões de moléculas de DNA, tá? Então, a gente consegue aumentar realmente, de uma maneira exponencial, a quantidade desse material genético inicial. Deixa eu ver aqui, que tem gente que entrou na nossa sala. Aqui, a Valesca. Isso, Valesca, bem-vinda. Aqui. E para essa extração, como eu falei com vocês, nós precisamos, né? Existem as etapas. E é aqui que eu apresento a vocês dessas etapas. Quais são? Deixa eu pegar aqui. Isso.
Quais são, né, essas etapas? Olhem só, primeira coisa a gente tem da amostra, né, que a amostra possa, como eu falei com vocês, vir de várias fontes de material, né? Bem, e essa amostra, então, a primeira coisa que nós precisamos de realizar nesse processo é promover a lise. Lise é quebra, né? Ou seja, por que essa quebra? Porque vocês imaginem, eu tenho ali uma amostra, um material biológico, nós recordamos isso, inclusive, semana passada, né? DNA é um material que está contido no núcleo das nossas células. E nós estamos falando, na grande maioria, de células eucariotas, né? Células que apresentam material genético envolvido, individualizado no ambiente de núcleo. Então, eu tenho a membrana plasmática da célula, eu tenho o envoltório nuclear, tudo isso protegendo esse material genético que está, né, bem guardadinho ali. Bem, isso por que que é importante? Porque essa Lise, só um minutinho, que tem gente aqui, é a Alice. Admitir, deixa eu ver se ela vai entrar na sala. Entrou. Deixa eu voltar, gente, aqui eu não consigo, senão eu acabo me perdendo aqui. Então, essa Lise, que é justamente esse processo de promover a quebra das membranas, das unidades membranosas, né? Para expor o material genético, para expor o DNA. Então, uma vez lisado, né? Eu agora já tenho a exposição desse material genético. Consequentemente, o primeiro passo agora é promover o isolamento desse DNA, ou seja, isolá-lo, retirá-lo, né? Justamente para fazer com que eu tenha esse material genético mais puro possível. E finalmente, que a Grazi, bem-vinda, Grazi. E finalmente, aqui numa última etapa, nós temos o processo de eluição. Eluição é quando a gente vai fazer com que esse material seja lavado sucessivas vezes, para que de fato eu tenha como pellet, como resultado final, de fato, apenas material genético, tá? Então, isso, né, a grosso modo, só para a gente perceber que são fatos. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, logicamente que existem, né? Essas são as etapas básicas. Em termos de protocolos, existem protocolos mais específicos e que eventualmente possam sofrer alguma variação de um ambiente para outro. Mas tem, daqui a pouco, vou até mostrar a vocês uma via, né, didática da gente perceber como que a gente consegue promover esse processo, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, olhem só, da mesma forma, né, mas mostrando justamente o que a gente falou anteriormente. Inicialmente, eu tenho de uma amostra, promove-se a lise desse material, né? Depois a gente promove com que esse local, ele de fato possa ali ter associação com constituintes que vão poder retirar esse material genético de dentro, né, desse emaranhado de material orgânico, promover a lavagem e ali, né, nesse processo de lavagem sucessivas, ter como resultado final o nosso material. Então, isso daqui é muito importante, porque normalmente o que se faz, né, esses processos de lise, é inclusive fazer todo esse material genético que está ali, que foi retirado, que a gente vai trabalhar, a gente vai literalmente fazer uma suspensão dele com diversas substâncias, inclusive utilizando muito solução tampão, né? Que aí facilita em termos de contato do material com ali uma solução para manter inclusive a homogeneidade, manter a integridade de pH, né, de estruturas básicas para conservação. O que inclusive daqui a pouco eu vou chamar a atenção de vocês, que esse cuidado para a conservação desse material genético, ele tem que ser tomado desde o momento da coleta do material, tá? Bem,
E é isso que é importante. Quanto mais a gente tiver preservado o material biológico, quanto mais a gente preservado tiver o DNA, consequentemente, mais concentrado nós teremos esse material ali para ser analisado, tá bom? Que isso é fundamental. Isso favorece, obviamente, o resultado final a que se destina. Que a gente está fazendo extração de DNA à toa, né? Está fazendo diante de algum objetivo. Então, diante disso, obviamente, quanto mais cuidadoso for todo o processo, consequentemente, o resultado mais confiável e mais satisfatório será, né? Aqui, chamando a atenção do que eu comentei com vocês, da importância desse cuidado, porque material biológico, ele é muito sensível. Se a gente for imaginar, por exemplo, se eu te retirar um fragmento, né, fazer uma biópsia, a partir do momento que você retira aquele material do indivíduo, ele já começa a sofrer ali alterações. Afinal de contas, não vai ter mais circulação, não vai ter mais oferta de oxigênio, né? As células começam a entrar no processo de deteriorização e, consequentemente, material biológico como um todo, inclusive o material genético, né? O DNA. Então, é muito importante esse cuidado para que não haja, né, a degradação do DNA ali no material, na amostra. Porque se caso isso acontecer, tá? Possa se tornar inviável realmente a identificação, a análise do que se propõe, tá bom? Bem, é fundamental, como eu falei com vocês, que logo do início se tenha um cuidado muito grande com esse material que está sendo coletado, né? Se, por exemplo, a gente estiver ali recolhendo, fazendo uma biópsia, uma extração de material tecidual, né? Normalmente a gente leva para refrigeração, porque as baixas temperaturas vão inibir os processos de deteriorização e de decomposição daquele material biológico, né? E isso é fundamental. Luciene, aqueles casos em que eles retiram material biológico de cadáveres para poder fazer análise, né? Sim, mas a gente tem que lembrar que a gente pode fazer análise de material genético de todas as estruturas, né? Óssea, dentária. Então, o que acontece é ter esse cuidado de onde se retira o material, né? Então, isso daí também é muito importante. Como eu falei com vocês, a partir desse momento que tem a análise ali, a extração do material de DNA, é fundamental, muitas vezes, que esse material seja amplificado. Isso significa aumentar a quantidade dele. Aqui é um desenho esquemático apenas para chamar a atenção de vocês de que o material inicial extraído ele pode ser amplificado e dar origem, né? Aqui, olha que são, inclusive, relativamente poucas, seriam aqui retratados 1, 2, 3 ciclos, né? Vocês vão ver que normalmente, na maioria dos casos, nós temos uma amplificação que atende até 36 ciclos, né? A ponto da gente ter uma quantidade de material genético realmente satisfatório para a análise que se propõe. Deixa eu ver aqui, Samira entrou, é por isso que saiu aqui, tá, gente? Deixa eu voltar. Isso. E que normalmente, para poder fazer esses testes de amplificação, a gente vê que o material biológico ele foi mantido a temperaturas tão baixas que se mantém de menos 20 a menos 80, tá? Então, isso, e por que, Luciene, de menos 20 a menos 80, há uma amplitude aqui muito grande. Por que essa variação? Porque depende muito do tempo que vai ficar armazenado o material, né? Às vezes houve extração e eu agora vou utilizar para amplificação, né? Mas a gente tem que ter essa observação. Qual que é o tempo que vai ficar armazenado,
né? Há quanto tempo que se propõe, de fato, fazer os processos? Então, por isso que é muito importante ter essa variação. Aqui, se não me engano, semana passada, em conversa com vocês, né, que a gente estava falando desse processo de obtenção de material genético, eu, se não me engano, eu chamei a atenção disso. Desse cuidado também de, ao ter as amostras, da gente fazer alíquotas, né? Bem, eu tenho aqui o material, eu estou colhendo o material, estou trabalhando com a minha tese de mestrado, então eu me proponho, né, a colher material, a fazer extração, a fazer um PCR, né, para poder fazer utilizar esse material em maior quantidade, maior proporção e depois, posteriormente, inclusive, fazer uma análise desse material genético, né? Ah, mas eu fiz o experimento, eu tenho agora que recolher o máximo de material possível. Ótimo, você pode fazer isso a que se propõe. O grande detalhe é que você não vai guardar o material todo em uma única alíquota. Você vai fracioná-lo, né? Você pode fracionar em muito, não tem problema. Mas por que desse cuidado? Adianta colocar, de repente, um material, né, único no frasco grande? Ah, facilita, professor. Bem, pode facilitar. Acontece que a gente, a partir do momento que a gente congela e descongela o material, a gente promove a degradação do material que está ali contido. Então, obviamente, não é a melhor maneira de se fazer, né? Então, é fundamental que a gente fracione em alíquotas, em pequenas amostras, suficiente para você trabalhar e para que você vá descongelando aos poucos, à medida da necessidade do seu experimento, tá? Se você teve a sorte de poder colher o material em grande quantidade, excelente. O importante, fundamental é justamente isso. E juntamente com as observações que eu acho que eu também comentei com vocês, que seja, primeiro, esse cuidado, né, de alíquota em Eppendorfs, que sejam isentos, né, que sejam estéreis, que não tenham tido uso prévio para evitar contaminação. É fundamental aquilo que eu chamei a atenção de vocês semana passada também, para o uso de calçar, né, luvas, para evitar com que enzimas que existem no nosso corpo, como as nucleases, possam degradar, né? Possam agir sobre o material genético que a gente esteja trabalhando. É também, né, importante que no laboratório, para a gente fazer essa extração, esse material, fazer toda essa análise, que seja um ambiente reservado a isso, tá? Então, assim, são cuidados que a gente não pode fazer um experimento desse a toque de caixa, né? Ah, vou fazer, acho bonito, acho interessante, né? Vai ficar lindo na hora que eu colocar ali na minha tese que eu realizei essas técnicas. Excelente, vai ficar muito bonito, sim. Mas é fundamental que se tomem cuidados e que, obviamente, tenha estrutura para a realização desse experimento, tá? Que não significa muita coisa. Para o ambiente laboratorial, ter uma área, porque não precisa ser uma área grande, né? Uma pequena área que se proponha apenas a trabalhar, né, com material genético, e, lógico, materiais que sejam estéreis, né? Para evitar, obviamente, contaminação. Aqui, como eu falei com vocês, os Eppendorfs, né? Que são os mais utilizados para a gente guardar as alíquotas, o material que foi extraído, tá? Existem também, como está aqui, né? Eppendorfs de diferentes volumes, então a gente consegue, às vezes, ter um Eppendorf um pouquinho mais robusto, podendo alicotar até cerca de 2 ml, né? Tem uns que sejam menores, enfim, vai ser também muito de acordo com o que você vai precisar de fazer, vai precisar ali em relação ao seu experimento, tá bom? Aqui, ó, quando a gente chama atenção,
que são esses Eppendorfs, né, que devem ser estéreis, né, principalmente. A gente fala que esterilizados, mas ainda assim não é o ideal. O preferencial é que sejam estéreis, tá bom? E que eventualmente, professora, mas dá para reaproveitar? Sim, de repente dá para reaproveitar em outras situações, né? Promover esterilização e utilizar para outras situações em que não haja prejuízo em termos de eventual contaminação, né? Aqui, quando a gente fala em guardar esse material, né, em preservar esse material, uma das formas mais clássicas que a gente tem é guardar material em nitrogênio líquido, né? A gente tem, como que fala, gente? Fugiu agora. Botijões, né? Botijões que ficam nos laboratórios. Lembra assim um botijãozinho de gás, né? Obviamente maior, mais robusto, mas o qual a gente mantém ali no cantinho do laboratório, não precisa necessariamente ter grandes estruturas, não. Mas um botijãozinho desse de nitrogênio, do qual a gente, logicamente que precisa sempre ali ter a reposição, né? Essas empresas que trabalham com nitrogênio, elas chegam nessas instituições de pesquisa, elas vão ali alimentando, né? Para fazer com que aquele material que seja ali armazenado, logicamente, se mantenha sempre imerso nesse nitrogênio líquido. E que, consequentemente, né, aqui, inclusive, dá essa sensação, essa fumacinha, né, é justamente em função do nitrogênio líquido, tá? Que ele faz com que esse material se mantenha e é fundamental também, ele possa ser utilizado depois, logo, né, quando a gente retira esse material, para ali promover agora, né, a continuidade do processo, tá? Inclusive ali depende muito, porque a gente pode também armazenar em nitrogênio líquido fragmentos teciduais, né? Logicamente, pequenininhos. Tanto para vocês terem uma ideia, que a gente utiliza muito esses fragmentos teciduais que foram recolhidos ali de uma biópsia, numa situação dessa, a gente coloca dentro de um Eppendorf, né? Que é pequenininho, mas ali tem estruturas que a gente vai condicionando esses Eppendorfs, né? Eles ficam ali guardadinhos e a gente mergulha nesse ambiente, tá? Para manter essa integridade de amostra. É fundamental que, se a gente imaginar que eu retirei ali um material biológico, como por exemplo um fragmento de pele, como que eu vou fazer para agora, né, extrair e isolar esse material genético? Primeira coisa que a gente tem é de realmente promover lise, tá? Às vezes essa lise, ela possa ser até mesmo manual, ali, logicamente com bastão, tá? Então a gente pode fazer isso, depende muito do tipo de material. O importante é que promova a lise, que como eu falei com vocês, para poder expor, né, todos os constituintes ali celulares, entre eles o material genético, tá? Aqui, olhem só. A gente começa a ter esse processo, inclusive, de purificação do DNA, utilizando-se do etanol. Vocês veem quando a gente joga, a gente lança o etanol, ele realmente consegue fazer com que aquele material genético se exponha, né? Ele fica no sobrenadante. Aqui, o que vocês estão vendo é um precipitado de material genético. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês. Eu acho até que alguns de vocês talvez já, não sei se vocês já viram ou fizeram comigo, porque é uma prática que nós utilizamos, eu também utilizo e faço isso lá na CMC, tá? Mas que, inclusive, aqui na nossa disciplina, eles têm essa proposta. E eu coloquei para vocês um videozinho que eu fiz. E eu achei ele interessante porque ele é muito fácil de ser realizado, né? Por todos nós.
e ele evidencia muito bem esses processos. Já já eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, a gente tem esse precipitado, existem outras imagens também adiante que vocês vão ver. Quando a gente joga, né, depois etanol, também utiliza-se do fenol, justamente daqueles sucessivos processos que a gente tem de lavagem do material, né? O fenol, ele ajuda a separar literalmente camadas, a facilitar, né, com que o material genético, ele se exponha ainda mais. Para vocês terem uma ideia, nessa região de camada aquosa, é onde a gente observa a exposição do DNA. Nessa região, que é uma região intermediária, tem ali uma grande concentração de estruturas proteicas e, finalmente, a camada de fenol. Então, quando se lança, né, o fenol, a gente tem justamente essa identidade de 3 camadas, das quais a gente consegue identificar material biológico, tá? Ou seja, fazer com que haja realmente uma separação dos constituintes. Aqui nessa imagem, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou mostrar, eu fiz isso, né, aqui, que é quando esse indivíduo está utilizando-se, né, de um suave e retirando esse material, ele nada mais é do que DNA, tá? Que está aqui exposto, tá? E isso é importante, porque a partir daí, logicamente, inclusive possa se eluir, limpar cada vez mais, mas para poder chegar ao material genético mais puro possível. Aqui, né, a leitura que nós observamos, as várias amostras de DNA que possam ser obtidas no laboratório, né, elas possam ser avaliadas quando a sua concentração e pureza. Isso é importante porque, como eu acabei de falar, já que se propõe, né, com esse material genético que foi extraído, fazer uma análise dele, quanto mais puro, logicamente melhor. Então, e isso é importante, a gente coloca aqui, porque dá para vocês verem, né, que o material ele vem bastante misturado. Afinal de contas, nesse ambiente, né, onde ele se encontrava, a gente tem ali principalmente muita proteína, né? Muito material aquoso, muita água e muita proteína. Então, é fundamental que a gente possa, inclusive, também avaliar a pureza desse material, né? E essa avaliação se faz através da quantidade de DNA, da quantidade de proteína que ainda está ali associado a esse material. A gente fala que quando essa relação de quantidade de DNA pela quantidade proteica for inferior a 1,8, significa que esse material apresenta contaminação, né? Ou seja, tem excesso de proteína que não deveria estar ali associado, tá? Então, isso é uma maneira de se avaliar ali a qualidade do material que está sendo extraído. Aqui é o videozinho que eu falei com vocês. Eu fiz esse videozinho porque essa prática ela é constantemente, né, em várias disciplinas, e aqui eu vou mostrar a vocês. Eu acho que o vídeo vocês não viram ainda, e a prática talvez vocês já tenham feito, realizado comigo, eu não me recordo se vocês fizeram o CMC comigo, né? Mas olha só, de qualquer forma, eu acho interessante porque, logicamente, quando a gente vai crescendo em termos de curso e aquilo que a gente vai vendo no decorrer fortalece, a gente consegue identificar melhor alguns passos, entender melhor alguns procedimentos. E aqui, né, eu vou colocar para vocês. Deixa eu ver se ele passa assim. Eu acho que assim ele. Acho que assim ele não vai ter som, né? Não, assim ele não tem som para vocês. Ô, tá. Vê se tá com som, gente, por favor. Parece que tá sem, Lu. Tá Aumenta sem, um né? pouquinho. Deixa eu ver aqui. Aumento. Porque, deixa eu ver daqui, eu acho que já tá no máximo. Não, aqui eu vou colocar, é aqui mesmo. Não tem jeito, não.
Aqui fica a imagem até maior também. Facilita. Vocês vão ver esse vídeo, edição Gabriel, meu menino aqui. Ah, e deixa que eu vou compartilhar com vocês e pôr o som. Aqui, ó, incluir o som. Perceba, eu vou deixar rolar, tá? O processo e depois a gente conversa sobre o videozinho. Olhem só, e fica aí uma boa dica, né? De prática para poder ser realizada para identificação, para extração de material genético, tá? Vocês vão ver que aqui eu usei o morango, mas ele possa ser utilizado com banana também, fica legal. Deixa eu ver. Tá com som? Porque eu não falo nada não, é uma musiquinha. Ainda tá sem som. Tá sem? Uai. Pra mim tá baixinho. Deixa eu ver aqui. Pus aqui ao máximo. Aqui ao máximo. Deixa eu voltar aqui, porque é só música mesmo, eu não falo nada não. Mas só para incluir o som do computador e vamos. Vou botar aqui. Eu só chamo a atenção de vocês que nesse momento, quando realmente a gente promove, né, a quebra ali do morango, nós estamos justamente nesse passo de promover a lise, né? Realmente tentar ali fragmentar a estrutura. É uma ação mecânica, no caso, né? Mas para poder fazer com que as estruturas celulares se quebrem, tá bom?
Nesse momento, na verdade, a gente está jogando, nós temos uma mistura, né? Da qual a gente tinha água, uma colher de detergente, né? Detergente e também uma colher de sal, né? Vocês viram que a gente realizou previamente. E joga nesse material, né? Ou seja, a gente já tinha ali agido de uma maneira mecânica, agora a gente joga essa mistura. E é interessante na hora de misturar, né? A gente mistura um pouquinho agora também, de tal forma para não fazer excesso de bolhas, né? Porque já que tem detergente, logicamente, se a gente mexer muito, possa dar muitas bolhas ali de sabão. Então, a gente mexe de uma maneira bem delicada. Mas olhem só, depois a gente vai ver a importância, né, disso. Aí ficou 30 minutos com esse material, né? Essa mistura, agindo ali sobre aquele suco, porque no final fica bem como se fosse bem um suco, né? Do morango. Então, eu tô passando para um recipiente, porque a gente está chegando no finalzinho, tá? Passando esse recipiente esse líquido para um recipiente em que favorece a observação. Observem que também joguei na parede do recipiente, porque se a gente literalmente derruba, né, ele vai fazer bolhas. Então, é o mais delicado possível para promover ali uma solução mais homogênea possível, tá bom? E depois o que eu vou jogar é álcool. Aqui, ao material. Essa imagem achei que ficou legal para observação. Bem, então essa daqui, deixa eu parar aqui. Então, fica aqui, inclusive, de proposta para vocês, né? Que é uma atividade fácil de ser realizada. Como eu falei com vocês, né? Pode, inclusive, fazer não só com morango. Eu gosto do morango pelo contraste de coloração. Mas espera aí que não...
pelo contraste da cor, que eu acho que favorece e facilita para o aluno. Mas eu também já fiz com banana e deu muito material também. Então, principalmente se estiver ali fazendo, observando, vale inclusive testar com os dois. Só chama a atenção de vocês, né, que a gente ali, na hora que a gente utiliza o detergente, né, qual que é a função do detergente? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Nenhum chute? Ô Lu, Pode falar? por um acaso o detergente, vamos supor, ele vai ajudar naquele material que fica por cima, no caso sobrenadante ou não? Sim, né? O que ele ajuda? A gente precisa lembrar, Júlia, lá da característica das membranas, né? Quando a gente estuda célula, que a membrana, ela é uma bicamada lipídica com presença de proteínas, né? Então tem lipide fazendo a estrutura da membrana plasmática do envoltório nuclear. Então, quando a gente joga o detergente ele age sob lipídio. Então, ele vai extrair, ele vai promover a quebra, a extração de lipídios, consequentemente a quebra da membrana plasmática do envoltório nuclear. Então, ele age favorecendo, facilitando essa quebra membranosa. É importante a maceração porque você consegue ali tirar aquela estrutura convencional, né? Já atuar sobre o material, favorecer que esse material que você vai lançar sobre né, ou no caso dos morangos, que ele possa agir, entrar em íntimo contato com as estruturas membranosas. Então, o lipídio, ele realmente extrai, ele promove a quebra das estruturas membranosas, para de fato expor o material genético. E na hora, reparem, até que eu chamei a atenção de vocês, a etapa final é que na hora que a gente joga, aqui no caso é literalmente álcool, né? Eu usei álcool 70, aqui em casa só tinha álcool 70, diante da situação, né? E o que acontece? Não sei se vocês repararam, o copo que eu usei com álcool, dá para você ver que ele estava gelado, né? Não precisa, não é obrigatório estar gelado, não, tá? Poderia ser de temperatura ambiente, mas é porque ele agiliza, ele favorece com que o processo ali de retirar, de fato, expor, né? Aquele DNA à superfície se torne mais rápido ainda, tá? E como ali numa situaçãozinha de vídeo, isso favorece, tá? Mas se fosse álcool em temperatura ambiente também daria da mesma forma. O fato é que na hora que a gente lança, aí sim ele se expõe. É lógico que aqui é uma situação caseira, ali o material em si, ele não está, né, tão puro, né? Mas se a gente tivesse situações laboratoriais, proceder com esse material para algum tipo de análise, é lógico, aí a gente teria que passar por séries ali de eluição, né? Para que o material fique cada vez mais limpo, mais livre de qualquer tipo de contaminante, inclusive de excessos de proteína, né? Então, assim, só para poder ilustrar que é uma situação fácil de ser observada, né? E que ele nos remete a processos dos quais nós falamos anteriormente, tá bom? E fica aí um convite, quem quiser fazer em casa, né? Pega aí, que seja olha, banana, duas, né? Normalmente já são suficientes para poder fazer esse experimentozinho de uma maneira tranquila e não gasta muita coisa, né? Porque também faz desperdício, mas não gasta muita coisa. Um pouquinho de detergente, um pouquinho de sal, um pouquinho de álcool, né? E a gente consegue fazer esse processo.
tá bom? Também é muito bom para ilustrar, né? Quando a gente está ali em sala de aula, mexer com o aluno, permitir que ele ponha a massa, né? Também é muito bom, tá? E para gente, dentro da biologia, fica aí também, né? Se vocês depois quiserem ter um protocolo bonitinho, eu encaminho para vocês arquivarem aí, para às vezes, uma situação, né, que vocês estiverem dentro de sala de aula, porque isso é interessante que a gente consegue mexer com diferentes faixas etárias. Logicamente que cada faixa etária tem uma capacidade, às vezes, de observação, né, do experimento, mas a gente mexe, né, ali em diferentes fases com esse, levando, né, essa característica experimental e teórica, né, bastante ilustrativa, tá bom? Bem, aqui não, aqui é só de eu clicar. Aqui. Então, como a gente tinha falado anteriormente, depois desse processo, depois que a gente teve ali, que a gente retirou o material genético, muitas das vezes não se basta, né? A gente precisa agora passar, né, aumentar esse material, porque eventualmente ele possa ser insuficiente para a análise que se propõe, né? E, como eu falei anteriormente, tem a técnica de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, que inclusive utiliza-se, né? Vocês vão ver, enzimas, nucleotídeos, né? Fora a amostra do DNA, logicamente, para que esse processo ocorra, né? Aqui está ilustrado, está chamando a atenção de vocês, olhem, por que a gente fala que essa reação em cadeia da polimerase, ela promove o aumento do material genético de uma maneira exponencial, né? Por quê? Ela é composta, como eu falei com vocês, normalmente por 36 ciclos. Só para a gente ter uma ideia aqui, no primeiro ciclo, a gente tem o que antes era uma, agora eu tenho 2 cópias. No terceiro, 4 cópias. No quarto, 8 cópias. No quinto ciclo, eu já tenho 16 cópias. No sexto, 32, 64, enfim, tá? Bem, como eu falei com vocês, normalmente considera-se padrão dos 36 ciclos para que a gente tenha bilhões de cópias desse material que foi extraído, que está sendo trabalhado, tá? Aí, a ponto de poder conferir de uma maneira adequada, né, o diagnóstico, a análise que se pretende. Essa técnica, ela tem alta sensibilidade, né, e especificidade, enfim, é uma técnica fácil. Eu vou mostrar a vocês, tem até um videozinho que a gente coloca nisso para vocês verem. Ele é fácil porque agora você está com o material, então você vai colocá-lo num termociclador, né? Que é um aparelhozinho que vai promover as etapas dessa reação em cadeia da polimerase. Por que a gente precisa desse aparelhozinho? Porque a reação, ela ocorre em diferentes faixas de temperatura, tá? Vai a 95, 72, 60 graus, enfim. São oscilações de temperatura que vão promover, né, as etapas de amplificação. Então, é fundamental que tenhamos esse material para se proceder esse processo de amplificação, tá bom? Aqui, essa reação é justamente essas cópias que elas vão acontecer no laboratório, por isso que a gente fala que é a amplificação desse material genético in vitro, né? Tendo material, a partir do momento que você tem esse material genético, ele se torna relativamente fácil de se proceder com o restante, né? Como eu falei com vocês, uma única molécula de DNA permite a gente ter mais de 1 bilhão de cópias desse fragmento. Então, a gente, de fato, consegue aumentar em muito e ter ali para uma análise, né? A gente coloca aqui para vocês verem que são literalmente as fases básicas de um PCR, tá?
qual que é a primeira fase? A primeira fase é de desnaturação. Nessa fase, a gente vai ver que ela ocorre, ela tem um aumento da temperatura. Essa temperatura, ela aqui nessa primeira fase, ela é cerca de 95 graus Celsius, tá? A próxima fase é de anelamento, é quando a gente tem ali a ação dos primers, que também é colocado nesse material, junto com o DNA. E normalmente aqui a gente tem uma oscilação de temperatura, que em média é de 57 a 63 graus Celsius. Sendo em média, na maioria das vezes dos relatos, né, de padronização, coloca-se na faixa dos 60 graus. E, finalmente, a terceira fase, que é a fase de extinção, que é quando, agora, se vocês perceberem, eu tenho a fita de DNA, ela é completada, né? Afinal de contas, óbvio, DNA é fita dupla. No processo de desnaturação, a gente percebe que houve, né, a quebra das pontes de hidrogênio e a exposição das fitas. E é justamente isso necessário para que haja, né, a duplicata. É desse processo que a gente consegue fazer a duplicação, fazendo com que uma fita funcione como molde, e agora nós teremos a fita complementar para ambos os lados. Então, nessa fase final, que é a fase de extinção, eu tenho agora a deposição das estruturas de nucleotídeos, obedecendo-se aquele pareamento, né? Adenina, timina, citosina, guanina, lógico, por isso que é tão importante a gente recordar isso, porque ele é a essência, né, desse processo. E eu tenho, então, no final desse ciclo, que é o primeiro, né? A gente está falando aqui do primeiro, que o que era antes uma única, né? Uma única fita, um único exemplar, agora eu tenho 2. E como falei com vocês, isso ocorre 36 vezes. Então, a cada ciclo, essas 3 etapas de desnaturação, anelamento e extinção, elas devam ocorrer, tá? E eu não sei se eu comentei com vocês, essa fase de extinção, ela ocorre na faixa de 72 graus, tá? Então, dá para vocês perceberem que os ciclos, eles trabalham em diferentes faixas de temperatura, né? Então, por isso que a gente realmente precisa ali do termociclador para poder fazer esse processo, tá? Bem, como eu tinha comentado anteriormente, aqui, ó, essa técnica, ela é utilizada na medicina legal, na observação de doenças genéticas, né, identificação de doenças genéticas, tem sido utilizada agora, eu até coloco para vocês, vocês vão ver, no diagnóstico agora do coronavírus, né? Então a gente tenta recolher se um indivíduo possivelmente seja positivo para o corona, é recolhido o material genético dele, através de uma zaracatoa, material que é na região da nasofaringe, que é ali que, porventura, né, tem maiores chances de, se a pessoa estiver positiva, de que nós possamos retirar ali fragmentos, porções do vírus, e aí, logicamente, amplificar para ter a chance do diagnóstico, tá? Então, só para vocês terem uma ideia em relação a isso. Também é muito utilizado dentro da perícia, afinal de contas, tem situações em que possa ser recolhido material genético perto de um cadáver, numa cena do crime, enfim, a partir dali, né, daqueles fragmentos genéticos que possam ser recolhidos, é levado em PCR para amplificar, para poder facilitar a observação e leitura daquele material genético e, consequentemente, poder chegar em alguma conclusão, né? Então, são situações das quais são fundamentais essa técnica. Eu coloco aqui para vocês, esse é um vídeo, ele é da professora de Campinas, se não me engano, ela fala e mostra para gente, inclusive ali do equipamento também, tá? Então, tenho agora uma série de pequenos videozinhos que eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que mais do que falar, né, ter essa oportunidade de observar
esse material aqui fica mais ilustrativo, tá bom? Então, só um pouquinho. Todos eles, tá? Tem videozinho, tem vídeo, tem áudio. Opa. E ele foi passando. Espera aí. Aqui, só um minutinho. Ela, inclusive, que explicou, eu passei para você sobre a eletroforese. É nesse mesmo. Ah, tem uma coisa que eu não fiz, gente. Não adianta, senão não tem o áudio para vocês. Incluir o som. Que coisinha isso? Não, isso. Ah, será que é isso aqui? Deixa eu ver. É. Então, olhem só, gente. Olha. Olá, sou a professora Cíntia, do Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Medicina, e hoje estou aqui para dar aula dentro da disciplina de Genética e Bioestatística. A aula de hoje é sobre a técnica de PCR. Tradução literal de PCR é a reação em cadeia da polimerase. E a técnica se baseia na amplificação in vitro de uma sequência única de DNA milhões de vezes. Esse DNA pode ser amplificado a partir de qualquer material biológico, como sangue, ossos, dentes e também de qualquer espécie. As aplicações da técnica de PCR são diversas nas mais diferentes áreas. Alguns exemplos podem ser nos diagnósticos de doenças infecciosas e genéticas, na determinação da variabilidade genética, na sexagem de embriões, nos estudos de expressão gênica, nas investigações forense, determinações de linhagens animais, identificações de patógenos e até mesmo em testes de paternidade. A técnica de PCR foi descrita pelo pesquisador Kerry Mullis em 1983, que ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta 10 anos depois. Como eu falei, a técnica se baseia na amplificação de uma sequência específica do nosso genoma milhões de vezes. Para que essa técnica funcione, é necessário que a gente prepare a reação da PCR em um tubo apropriado. Nesse tubo, a gente deve colocar substâncias básicas como o próprio DNA a ser amplificado, os primers, nucleotídeos, que são denominados de DNTPs, que nada mais são do que as bases nitrogenadas, ACTG, e a taq-DNA polimerase, que é uma enzima que auxilia na extensão da cadeia complementar. Só para relembrar, os primers são sequências de DNA que nós mandamos sintetizar, mas que são adjacentes àquela sequência que será amplificada. Os passos da PCR são 3 e dependem de um gradiente de temperatura. Então, o primeiro passo da PCR consta da desnaturação da dupla fita do DNA. Isso é realizado pelo aumento da temperatura até 95 graus. Depois de 95 graus, o passo seguinte é o anelamento dos primers, que pode ocorrer em temperaturas que variam de 57 a 63 graus. O próximo passo da PCR é a extensão, que ocorre a 72 graus, que é a temperatura ótima de funcionamento da taq polimerase. Nesse passo, a taq polimerase auxilia na introdução dos nucleotídeos que vão complementar a cadeia que está sendo sintetizada. Portanto, cada ciclo de uma PCR engloba esses 3 passos com as 3 mudanças de temperatura. Uma PCR normal tem por volta de 36 ciclos. E a cada ciclo a gente tem a multiplicação ou amplificação exponencial da quantidade de moléculas de DNA. Portanto, se num primeiro ciclo iniciarmos a PCR com uma única molécula, ao final desse primeiro ciclo nós teremos 2 moléculas de DNA, ao final do segundo ciclo teremos 4 moléculas, ao final do terceiro ciclo 8 moléculas e assim exponencialmente. Portanto, ao final de mais ou menos 36 ciclos, o que temos são bilhões de cópias de DNA
que podem ser analisadas agora no laboratório. Os produtos de PCR são visualizados no laboratório por meio da utilização de géis de eletroforese. A eletroforese é um método de separação dos fragmentos que visa a mobilidade desses fragmentos ao longo de um gel de acordo com a aplicação de uma corrente elétrica. O DNA, por ter carga negativa, migra ao longo do gel para o eletrodo positivo da eletroforese. E os fragmentos são separados de acordo com o tamanho. Portanto, aqueles fragmentos que são menores e mais leves correm na frente e os mais pesados e maiores correm atrás. Os géis de eletroforese podem ser de dois tipos: agarose, que é um polissacarídeo natural, ou poliacrilamida, que é uma matriz sintética. A visualização do produto de PCR nesses dois tipos de géis difere quanto à coloração que se dá a esse material. A visualização na poliacrilamida se faz por meio da coloração com nitrato de prata, enquanto que a agarose, nós observamos o resultado pela incorporação de um corante denominado brometo de etídio, que é intercalado na molécula de DNA, e a visualização é realizada através de uma luz ultravioleta. Depois dessa explicação teórica de como funciona a técnica da PCR, eu vou mostrar para vocês um funcionamento, então, da máquina, do termociclador no laboratório e da montagem de um gel de agarose. Aqui no laboratório nós temos o termociclador ou a máquina de PCR, onde as amostras vão ser propriamente processadas. Essa máquina comporta as amostras que são processadas em tubos individuais ou em placas de 96 pocinhos, que nada mais são do que um conjunto de 96 tubinhos. Então, esse material é colocado dentro da máquina do termociclador, que tem como função principal elevar e diminuir a temperatura para que possa ocorrer aqueles ciclos e aqueles passos dentro de cada ciclo da PCR, como podemos observar aqui no visor da máquina. No visor do termociclador é possível observar as 3 temperaturas que compõem aquele ciclo de PCR. 95 graus, quando ocorre a desnaturação, 60 graus, quando ocorre o anelamento dos primers, e 72 graus, quando ocorre a extensão e a síntese da cadeia complementar. Então, cada uma dessas temperaturas é programada para que a máquina faça apenas essa alteração de temperatura em cada ciclo. Agora, aqui no laboratório, eu vou demonstrar para vocês como é que a gente monta o gel de agarose para que as amostras retiradas da PCR sofram a eletroforese. Aqui a gente tem a agarose misturada com um tampão que foi aquecido e é derramado sobre essa base. E que após uns 15, 20 minutos de polimerização, ele está pronto para que seja carregado com as amostras. Esse gel de agarose já está pronto, está aqui sobre um suporte e um tampão específico, e aqui nós vamos carregar cada uma das amostras individualmente nos seus respectivos pocinhos. Essa é justamente a técnica que a gente viu semana passada também, tá, gente? Vou deixar passar tudo para complementar, mas só para vocês verem. Ao final do carregamento, essa base então é acoplada à fonte, onde iremos aplicar a corrente elétrica, fazendo com que o DNA então corra do polo negativo para o polo positivo.
Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Aqui eu vou aproveitar só em termos de imagem, né, para a gente recordar no processo, né, porque ela pegou justamente isso, olha, teve excitação, aqui no caso, amplificação pelo PCR, e aí depois já correu para análise, né, utilizando-se da eletroforese. Lembrando aquilo que a gente viu semana passada, que na eletroforese baseia-se na situação de alteração de cargas, né? Cargas elétricas. DNA, ele tem carga elétrica negativa, então ele corre em direção ao polo positivo. Então, aqui as diferentes amostras vão correr e levando-se em consideração o que a gente tem aqui de variação das bandas, tem a ver justamente com o material genético. Aquele que é mais pesado, ele tende a ficar mais próximo, né, ao local da amostra, e aquele material mais leve, ele tende a correr mais, né? Então, só para a gente observar aqui. Então, aí ela finalizou nesse processo. Deixa eu ver aqui quem que tá entrando. Tem gente que tá aguardando, é Mariana Castorino. Aqui, vou aproveitar que tem... deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Aqui. Ah, lembrei. Esse é um videozinho que é desse mesmo grupo, gente, mas que ele faz uma observação, uma animação, tá? O que seria ali em relação ao processo mesmo ali com a fita de DNA. Espera aí que eu tenho que colocar. Com isso. Então, olhem só, eu acho que vale a pena que esse tipo, né, de animação, a gente não consegue reproduzir isso para vocês. Olhem só. O processo de PCR é realizado a partir do DNA extraído de qualquer material biológico. Retira-se uma alíquota deste material para a realização do processo. Esta alíquota contém todo o material genético do indivíduo. São, então, introduzidos os primers, os DNTPs e a enzima TAC-DNA polimerase. O material é colocado no termociclador, que eleva inicialmente a temperatura a 95 graus, onde ocorre a desnaturação da dupla hélice do DNA. Na sequência, a temperatura é reduzida para 57 graus. Acontece, então, a ligação dos primers às suas sequências complementares nas fitas de DNA. Na etapa seguinte, a temperatura é elevada para 72 graus, ideal para o funcionamento da TAC-DNA polimerase. Esta enzima tem por função inserir os DNTPs para a formação das cadeias complementares. Ao final deste processo, fecha-se o primeiro ciclo da PCR. Para ter uma quantidade suficiente da sequência-alvo, são necessários, em média, 36 ciclos de termociclagem. A cada ciclo, ocorre um aumento exponencial na quantidade de moléculas de DNA amplificadas. Curtinho, mas... Aí, deixa eu colocar para vocês. Ó, vale até a pena. Esse daqui... Espera. Esse aqui nem precisa. Esse vídeo, eu não... Isso. Chama a atenção de vocês. Esse daqui tá lá no meu material.
Eu não vou passar aqui porque ele é muito extenso, ele tem mais de 10 minutos, então aí. Mas fica a dica, fica aí a indicação para vocês. Depois em casa, se vocês tiverem interesse, né? É um vídeo que fala como retirar o material genético, né? Ali do possível, né? Do indivíduo que possivelmente esteja contaminado com SARS-CoV-2, tá? Então, é como realmente utilizar da zaragatoa até a região nasofaringiana, que é a região mais adequada, para retirar material biológico e, consequentemente, poder, a partir daqui, levar para diagnóstico, utilizando. Por que eu estou falando disso? Porque utiliza-se a partir desse material, né? A gente tem a extração e depois a necessidade da amplificação, que é o RT-PCR, né? Para literalmente poder, caso tenha material biológico ali do vírus, para que ele possa ser identificado, tá? Então, o diagnóstico para a pessoa. Então, tá lá no meu material, tá lá a indicação do site. Caso vocês tenham interesse depois, né, de ver como que se faz, afinal de contas, a gente tem até ouvido muito falar a respeito disso, do incômodo, não sei se vocês já fizeram, tá? Mas tem, inclusive, a posição correta de ter a introdução do SWAB, afinal de contas, tem que obedecer a característica anatômica, né? Então aqui fica a indicação para vocês. Mas o que eu vou passar aqui para vocês tem a ver. Gente, todos eles eu pus aqui no jeito e todos eles foram correndo. Bem, espera aí. Esse aqui também é curtinho, que eu gosto de vídeo curtinho. Aqui é o caso, olhem só. Introduzir o som. É um vídeo da FUNED, que é, né, Fundação Ezequiel Dias, aqui de Minas Gerais. Então, para vocês verem como ela está falando, né, dessa via de diagnóstico para a COVID. Olhem só. A FUNED é a principal responsável pelo diagnóstico de coronavírus e desde o dia 12 Chamando atenção, observem aqui, né, bióloga. de março, quando os testes iniciaram na FUNED, mais de 30 mil amostras já foram processadas. As amostras que são destinadas ao diagnóstico do coronavírus são coletadas nos diferentes municípios de Minas Gerais e são enviadas para a FUNED. Essas amostras são suaves nasofaríngeo, que são coletados em meio de transporte viral e enviadas para a FUNED acondicionadas na temperatura de 2 a 8 graus. As amostras são testadas na FUNED por uma técnica que chama PCR em tempo real. Essa técnica tem por objetivo identificar, né, a presença do material genético do coronavírus nessa amostra que está sendo analisada. Na primeira etapa do teste, a amostra é submetida a reações para extração do material genético. Na segunda etapa do teste, as amostras que foram extraídas são adicionadas a uma placa contendo reagentes específicos para pesquisa e identificação do coronavírus. Essa placa é adicionada num equipamento chamado de termociclador, que vai fazer alterações de temperatura. Então, durante esse teste, se a amostra tiver a presença de um material genético viral, ele vai ser amplificado, né, e multiplicado milhões de vezes até ser detectado por fluorimetria. A FUNED é o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais e que já faz o diagnóstico molecular de várias outras doenças, como, por exemplo, zika, dengue, chikungunya, febre amarela, febre maculosa e também de outros vírus respiratórios. Foi graças a essa expertise da FUNED, né, nesses diagnósticos, que ela conseguiu atender a essa demanda atual do Estado para o enfrentamento da pandemia de Covid. Ok, aqui. A FUNED é a... A minha intenção é mostrar a vocês, inclusive, a aplicação da técnica, né? Com algo que, inclusive... Oi, pode falar? Todo PCR, ele é lido pela eletroforese? Ele pode. Ó, o PCR, ele você vai amplificar, ou seja, você vai fazer com que aquele material tenha maior quantidade.
A partir dali, você pode, pode ou não, não é obrigatório. Você pode pegar aquele material, parte daquele material que foi amplificado, e passar agora para um outro processo que é da eletroforese, para você poder verificar ali as características daquele material genético que você recolheu. Mas aí, através de cada característica que vem o diagnóstico, eu não estou entendendo como que Tá. é feito, como é lido, né, esse diagnóstico. Eu entendi que é questão das cargas negativa e positiva, mas assim, e tem outras técnicas também, fora a eletroforese, para fazer essa leitura do PC, né, dessa... Lidilene. Isso. Olha só. O que se baseia aí no caso do diagnóstico? Se conhece, se sabe, eles já trabalharam de uma maneira específica, unicamente com o vírus, então ele já tem características ali do DNA, ou seja, os genes, já tem todo, inclusive a gente vai falar disso, até eu coloquei até a foto, né, das pesquisadoras que literalmente conseguiram fazer um mapeamento genético do SARS-CoV, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então isso já é conhecido. Então, a partir do momento que, imagina, recolheu o material meu, foi para análise, amplificou, né? Ou seja, se porventura aquele indivíduo ele está positivo, ele tem material genético ali é isso que se propõe, que tenha eventualmente material genético do vírus, que ele possa ser aumentado. E ali agora, na hora que joga na eletroforese, eu vou ter ali, por exemplo, o bandeamento. Igual aquela imagem, deixa eu ver, que apareceu, né? Aquelas bandas, que eu até parei o vídeo e chamei a atenção para vocês, né? Então, como que vai fazer a leitura? Eles já sabem, já tem como comparativo o material do SARS-CoV-2, o material genético dele, já é conhecido as bandas, as estruturas, toda a leitura dele já se sabe. Então, vai poder comparar. E aí, consequentemente, falar se o indivíduo apresenta ou não material genético condizente ao SARS-CoV-2. Entendi. Ficou mais claro? Deu para você? Sim, porque a minha dúvida era como que era feita essa leitura, porque eu entendi que o PCR é a separação, né? E a amplificação do DNA. E aí é feita a leitura. E como que é feita essa leitura que eu estou aqui nessa dúvida. A FUNED, ela, quando coloca nesse vídeo, é automatizado, né? Isso, para eles aqui é automatizado. E aí, e até só pegando sua pergunta, Lidilene, se baseia nesse processo para qualquer que seja, por exemplo, a identificação. A gente aqui, eu peguei como exemplo o SARS-CoV-2 pelo momento que a gente está vivenciando. Mas, de repente, eu posso, às vezes, querer fazer uma comparação em termos de paternidade, por exemplo. Eu possa comparar, fazer aquela leitura daquele material que correu em relação a, por exemplo, ao indivíduo, ao possível pai. Será que tem similaridade? Será que tem características semelhantes? Ou uma outra doença, né? Que já se sabe, por exemplo, ela até cita da febre maculosa, dengue, chikungunya. Então, eles já têm todo o retrospecto daqueles vírus. Eles já sabem ali o bandeamento, as características que são, né, os pesos moleculares das estruturas proteicas ali presentes. Então, eles já conseguem fazer essa comparação. Se tem similar ou se, eventualmente, não tem nada que seja condizente com aquele vírus. Afinal de contas, o diagnóstico pode ser positivo ou negativo, né? Então, se realmente ali for observado, diante desse material genético, um bandeamento de material que seja condizente com aquele vírus, então dá-se positivo. Ou, se não se observar,
vai falar que está ausente, que pelo menos não foi identificado pelaquela amostra. Tá? Ou pelo menos, por isso que, inclusive, é muito importante que se recolha material numa região assertiva, que é nessa região da nasofaringe. Não é simplesmente chegar com suave e tentar, né, recolher material da região nasal, logo nessa região vestibular, não. Afinal de contas, é importante que seja introduzido, e só para vocês terem uma ideia, é na faixa de 8 a 10 centímetros de distância. Então, por isso que as pessoas às vezes reclamam de um certo incômodo, porque realmente é introduzido o material, o suave, para recolher material no local onde tem a maior propensão de fato, ter o material ali, de ter a estrutura viral, né? Porque a gente possa, às vezes, vir a ter um teste falso negativo, não ter a identificação, mas por quê? Não coletou o material adequadamente, né? Inclusive também, se porventura não obedece à característica anatômica e venha machucar, né, a região, afinal de contas, aqui na nossa região nasal, a gente tem uma região de conchas e cornetos, bem, com um epitélio bem delicado, bastante vascularizado, né? Então, se sangrar também, acaba contaminando, podendo mascarar e prejudicar o resultado. Ok? Mais alguma pergunta? De nada? Mais alguém quer comentar ou fazer alguma pergunta? Eu tenho mais um videozinho para mostrar a vocês, mas Lu, pode falar. Diga. Seria só uma curiosidade, porque, tipo assim, a gente sabe que no caso, quando tá fazendo o procedimento lá, a gente coloca os primers e tudo mais, né? Uhum. Aí na leitura, vamos supor que dá algum tipo de erro, não sei o que, aí vai lá, às vezes o próprio técnico tem que trocar aquele primer, seria por algum erro no primer ou algum erro na amostra? Não, possa ser, porque ali os primers, você compra os primers que sejam justamente para identificar as regiões da qual você tem interesse, né? Possa, eventualmente, você precisar de lançar mais primers para poder facilitar ali durante o processo. Mas, e possa, de repente, ter colocado material que ele não vai reagir. Então, normalmente você pode colocar mais nesse sentido. Mas, normalmente, você coloca todos que já foram previamente estabelecidos para uma determinada região específica do DNA. Ah, sim, entendi. Obrigada, Lu. De nada, Júlia. Mais alguém? Então, vamos para o nosso último videozinho. Vou colocar aqui para... Ah, não. Não, mas tinha um outro. Ó. Enfim, então não pegou aqui, não. Deixa eu ver aqui se nesse meu material. É esse daqui, ó. Isso. Evandro Chagas. Só um minutinho. Deixa eu pôr aqui para vocês, que aí ele fecha. Aí a gente fecha. Olha. Ah lá, ele também é curtinho. Deixa eu só agora compartilhar com vocês. Espera. Vou separar. Ó, vou compartilhar aqui com vocês. Ele é de 2 minutinhos, tá? Aí a gente fecha aqui dessa apresentação desses... O diacho. Aqui. Isso. Aí eu tenho que fazer isso. Olhem só, agora um outro instituto, Evandro Chagas, se não me engano, é da Bahia. Eu acho que é. Olhem só.
bom que a gente vê assim, dá uma saudade do laboratório, né? O pessoal trabalhando, é muito gostoso. Bem, eu acho que esses... é importante... Deixa eu ver aqui. Não, vocês não estão vendo o que eu estou vendo, não. Da gente mostrar para vocês verem a aplicação de fato, né? Das técnicas que a gente está falando, inclusive de uma maneira prática ao que nós estamos vivenciando agora, né? Eu acho que também é fundamental. Além, lógico, de tudo aquilo que a gente normalmente já identifica. E dá para a gente ver, né? Isso não significa necessariamente que sempre obedece um mesmo caminho, como a gente falou, né? Por exemplo, a observação depois do material em eletroforese, como foi inclusive citado ali no vídeo inicial, né, no primeiro vídeo, ele é uma possibilidade, né, mas não significa obrigatoriamente que sempre após uma PCR tenha que se fazer uma eletroforese, depende muito ali do objetivo, do que se propõe, né, enfim. Então, aí é muito de acordo com como a gente falou no início, com a sua proposta, com aquilo que você quer fazer. Se a gente imaginar você ali numa tese de mestrado, né, vai ser muito dependente com o que você estiver tratando, o que você quer fazer ali, qual a sua proposta de experimento, tá? Ou, logicamente, de acordo com a conduta que obedece em cada laboratório. Coloquei aqui para vocês uma sugestão de leitura para quem gosta sobre o assunto, né, tem interesse do assunto. É o Manual de Técnicas de PCR, inclusive aplicações e padronização. Fica aí de sugestão para vocês. Aqui, acho que o Jonathan tá caindo. Aí. Então, uma indicação isso de leitura. E coloca aqui pra gente finalizar. Acho que a gente tem um tempinho, tá? Pelo menos essa. Vem aí, reparem, né? Fala, desde que a gente, semana passada, eu dei como para vocês o exemplo, a talassemia, que ela, aliás, não posso falar muito, não, só eu respondo aqui. Vem se vocês, qual letra que vocês marcariam? Eu marcaria a letra B, Lu, mas não tenho certeza. Mas está certinho, Júlia. Vejamos, olha, a talassemia é uma doença de origem genética ou adquirida, né? Ela é transmitida de mãe para filho, né? Que resulta em anemia. Os tipos de doença podem variar de mais leve, intermediária e mais grave. Este diagnóstico determinará o tipo de tratamento que vai desde a ingestão de ácido fólico, transfusão de sangue e até mesmo a necessidade de quimioterapia, tá? Então, tá certinho sim. Deixa eu pôr aqui, ó. Letra B. Dá pra gente fazer mais uma. Só mais uma. Olha só, questão 2. Leiam aí e me falam qual que vocês marcariam. Enquanto isso, deixa eu ver aqui, ó. Aceitar. Só um pouquinho, vou descartar. É o Pedro que caiu também. Vejam, qual que vocês marcariam? Letra C, Lu. C? Então, vejamos. Sabe-se que a conformação estrutural do DNA tem forma original de fita dupla, né? Dupla fita, apresentando resistência e estabilidade em sua molécula. A extração de DNA inclui 2 procedimentos principais, que são a lise, ou quebra,
presente na amostra a ser estudada e a própria purificação do DNA. Muito bem, isso mesmo, Pedro. Certinho, a letra C. Bem, deixa eu falar com vocês. A gente está no horário, né, entrando para o nosso intervalo. Como eu falei no iniciozinho aqui, na hora que a gente iniciou a aula de hoje, a gente vai fazer o nosso intervalo agora, a gente retorna às 21 horas, e na hora que a gente retornar, eu vou aplicar aquela atividade que tem um valor de ponto hoje, tá? Eu vou encaminhar para vocês o link, vocês vão fazer, e aí, ao fazer, vocês estão liberados, tá bom? Porque aí, dessa forma, quem precisar de mais tempo, pode ficar à vontade, e quem terminar não fica pressionando o colega para a gente retomar, tá? Então, acho que aí fica uma dinâmica mais justa e mais correta aqui para a gente, tá bom? Vocês vão ver que a atividade também é mais uma tentativa de vocês recorrerem ao material, a recordar o que a gente viu, tá certo? Então, vamos para o intervalo, às 21 horas, todo mundo aqui para a gente iniciar a atividade, tá bom? Beijão para vocês. Beleza, Lu. Até mais. Oi? Tem jeito de mandar porque não tem acesso ao AVA ainda. Não, mas não vai ser pelo AVA, não? Não. Esse material, os slides pelo grupo? Eu encaminho esse material. Eu encaminho, tá bom? Agora, da unidade 1, tá bom? Tá, joia, obrigada. Eu vou fazer isso agora, tá?